Bom, gente, o vídeo de hoje é sobre os primeiros sintomas de uma gestação, que talvez ninguém nunca tenha te contado. Aconteceu comigo vários deles e eu mesmo assim pesquisando, eu não sabia que poderia ser um sintoma. E eu venho aqui te contar, tá? Quais podem ser eles. E eu estou com a minha colinha aqui, tá? Porque eu ainda sou nova nisso. E, gente, o primeiro sinal precoce de gravidez que o seu corpo já dá sinais é uma sensação de calor no corpo, tá? O seu corpo, ele fica... Eu fui descobrir isso, gente, sabe quando? No final da minha segunda gestação, que o meu médico falou, porque ela estava para nascer em outubro, e, gente, foi naquela época que tava aquele calor intenso, que eu já não estava aguentando, minhas amigas também não estavam, eu tinha várias amigas grávidas também, né, e a gente tava, gente, só Deus mesmo, viu, era picolé atrás de picolé, água gelada, mas enfim, a gestante, ela tem em torno de 4 graus a mais do que uma mulher normal. Então, gente, sobre uns grauzinhos a mais, a gente fica com um calorzinho, sabe? E esse é um sintoma inicial que o seu corpo já pode estar te mostrando. O outro sintoma é um gosto metálico na boca. Gente, muitas mulheres relatam isso, mas eu confesso que eu não sabia que era um sintoma inicial de uma gestação, né? Porque eu senti esse gosto sim, eu não percebi se eu senti no começo da gestação. Então, se você está querendo engravidar, ou se você está achando que você está grávida, fique atenta a esse sinal e aos outros sinais que eu vou contar aqui também, né? Mas o gosto metálico na boca. Mas, gente, depois que eu descobri que eu estava grávida, eu tive esse gosto metálico na boca, sim, viu? Tive e fiquei surpresa. Eu falei assim, gente, esse é o gosto metálico que as mulheres falam. E realmente é um gosto, sabe assim, que você consegue identificar, tá? Outra coisa, gente, a sensibilidade no olfato. Esse aí foi o sintoma que pra mim, foi o, como diz, tira e queda. Foi o sintoma que mais me fez, como diz, que mais fez um rebuliço, sabe, na minha gestação. Foi o sintoma que eu senti, tipo assim, implantou, já comecei a sentir. Já tive esse sintoma de olfato. Gente, eu passava muito mal com qualquer cheiro. E esse foi um dos sintomas que eu falei assim, mãe, tô grávida. Tô grávida porque eu tô com olfato de cachorro. Meu olfato tá muito apurado. Eu lembro que eu fui atender uma cliente na casa dela e eu desci do ônibus. Minha casa é de esquina, assim. Minha casa pega, tipo, de uma rua até na outra. E eu desci do ônibus aqui. Só que a cozinha da minha casa é na outra rua, assim, sabe? E eu desci do ônibus nessa rua. E eu falei, gente, que cheiro que é esse? De sanduíche, de bacon, de... Eu sabia tudo que tinha, né? Era bacon, era milho, é, carne de hambúrguer. Minha mãe tava fazendo um sanduíche mesmo. E eu senti esse cheiro, assim, parecia que o cheiro tava dentro do ônibus, assim, logo na hora que eu fui descer, né? Falei, gente, onde tá vindo esse cheiro? Eu fui andando, andando e eu vi que o cheiro tava ficando mais forte. Falei, mãe, eu senti esse cheiro lá na hora que eu ia descer do ônibus. Falei, meu Deus, eu acho que eu tô grávida. Acho que eu tô, porque eu nunca tive esse olfato. Gente, eu fiquei muito surpresa com isso, sabe? E talvez você pode estar, né, com esse sintoma aí. Fique atenta, viu? Outra mudança que pra mim foi tira e queda também, tá? Mudanças no sono. Gente, eu sempre tive muito sono, né? Só que eu não era assim de dormir 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, sabe? Eu tava assim, igual teve um dia que eu fui atender uma cliente também, na casa dela, e quando eu cheguei, acho que era umas 2 horas da tarde, gente, eu dormi até acho que umas 6 horas, levantei, tomei banho, comi e dormi de novo. Gente, eu falei assim, meu Deus, quem dera, né? Se eu ainda pudesse fazer isso. Mas eu falei, gente, eu tô com muito sono. Eu falei, mãe, tô grávida. Tô grávida. E tava mesmo, né? Então, gente, fica atento. Pode ser, igual eu tô falando, mudança no sono. Então, assim, geralmente essa mudança é uma mudança no início, né, da gestação, uma mudança que vai te dar mais sono. Mas, durante a gestação, você pode sofrer também de insônia, tá? Então, fique atenta aí aos sinais do sono, viu, gente? Outro sintoma é a cólica leve e pontadas no baixo ventre. Eu também tive esse sintoma, tive. E esse sintoma foi muito inicial. Se eu não me engano, foi um dos primeiros sintomas que eu tive. Eu sempre sou muito atenta aos sinais do meu corpo. E como eu estava preparando para a gestação, eu percebi esse sintoma. Eu falei, gente, tá acontecendo a implantação. E talvez até fosse mesmo, porque eu sentia umas fisgadinhas assim, sabe, no baixo ventre, e sentia aqui mais na lateral, se eu não me engano, acho que foi do lado direito. Senti isso. E como eu estava olhando o meu corpo cada dia um sintoma, prestando atenção em tudo, eu senti, sabe? E eu senti, eu sinto até quando eu vou ovular. Então, como eu estava preparando para engravidar, eu tive esse sintoma. Então, eu falei assim, gente, esse é o sintoma de implantação, eu estou grávida.
E é isso, né, gente? Então, fique atento ao seu corpo, nada melhor, nada tão importante para você que quer engravidar, talvez você seja uma tentante. Então, você tem que ficar atenta, assim. Não é que você vai ficar paranoica, não. Mas, você conhecer o seu corpo, ficar atenta, ajuda a conseguir o seu positivo, tá? E outra coisa, gente, mudanças no humor. Outro sintoma aí inicial né, de uma gestação. A mudança no humor. Eu fiquei muito emotiva. Eu já sou, né, chorar à toa, mas eu fiquei muito mais emotiva e eu fiquei muito nervosa também, gente. Eu fiquei nervosa demais. Muito. Então, é uma mudança comum aí, tá? Outra coisa, seios inchados e doloridos. Esse sintoma eu não tive inicialmente, mas tem muitas mulheres que falam que inicialmente, até mesmo antes de ter o positivo, elas relatam que os seios inchados e dos seios inchados e doloridos, né? Eu não tive esse sintoma, até porque pra mim esse era um sintoma quando a minha menstruação ia vir. Então, eu fiquei observando, será que o seio vai doer? Gente, o meu não doeu nada, tá? No sintoma inicial. Depois, quando eu tava em torno, acho que de uns, sei lá, um mês e meio, dois, eu senti um pouco sensível, assim, mas nada tão sensível quanto quando eu vou engravidar, tá? Ou quando eu vou menstruar. Quando eu ia menstruar, nossa, ficava sensível demais. Agora, hoje em dia, eu não tenho esse sintoma mais não, mas antes de eu engravidar, eu tinha muito. Outro sintoma, gente, aumento da saliva. Eu tive muito esse sintoma. E esse aumento da saliva, pra mim, foi até o final da gestação. Não sei se vocês já repararam, mas muitas grávidas ficam cuspindo, assim. Eu tive, mas não foi um sintoma inicial meu, assim, antes de eu ter o positivo, né? Mas eu, na verdade, talvez eu não tenha percebido, porque, igual eu falei, alguns sintomas eu não sabia. Então, eu não prestei atenção, né? E talvez não tenha, esse sintoma do aumento da saliva não foi tão intenso pra mim, né? A ponto de eu perceber antes do positivo, né? Mas esse é um sintoma que é assim, tá? A gente fica cuspindo bastante aí. Outro sintoma, gente, é a mudança no muco cervical. O muco, ele fica mais espesso, esbranquiçado, né? Porque geralmente, antes da menstruação, geralmente o muco dá uma secada, né? E quando você está grávida, o muco aumenta e fica mais espesso e mais esbranquiçado, porque é o aumento do estrogênio, né? O aumento desse hormônio aí, da gestação. Então, a gente tem um aumento no muco, tá? Eu tive também, percebi esse sintoma também. Gente, e este aqui que eu vou te falar é o último, mas o não menos importante, tá? Sintoma que você pode ter antes do seu positivo, né? Você está grávida, mas ainda não tem positivo. E esse sintoma você tem, que nada mais é do que a intuição materna. Que eu mesmo disse aqui pra vocês, né? Que eu tive o sintoma do olfato, o sintoma do sono. E até esqueci, deixa eu ver se eu falei do sintoma aqui. Não falei não. Do sintoma que eu tive, gente, que foi o enjoo. Mas eu tive o sintoma do enjoo. Só partindo aqui, senão eu vou esquecer. Eu tive o sintoma do enjoo logo no início, gente. E o meu enjoo foi até o final da gestação. Bom, mas voltando aqui à intuição materna, gente. A gente parece que sabe, assim, que tá grávida, sabe? Quando você está mais atenta no seu corpo. Então, eu tive essa intuição. Eu falei, meu Deus, eu estou grávida. E, gente, eu fiz 2 testes que deram negativos. E mesmo assim, eu falei, mãe, eu tô grávida. Só deu negativo porque foi antes da hora. Mas eu estou grávida. Eu tive total convicção de que eu estava grávida. E realmente estava grávida. Aí eu acho que eu fiz o teste e deu negativo. Eu acho que eu fiz o teste 3 dias depois desse que deu negativo. Eu fiz mais um, que foi quando deu positivo. E aí depois eu fiz uma surpresa pro meu marido. Fiz também um exame de sangue, né, no laboratório. E saiu o resultado no mesmo dia. E aí eu falei, gente, eu tinha certeza. E aí foi uma alegria, né? Bom, esse os sintomas aqui que você pode ter no início da sua gravidez, mesmo antes de ter o seu positivo, né? Então você, tentante, não deixe o seu desejo de ser mãe, não deixe que as coisas te abalem, não deixe que você não se renda aos negativos, não perca a sua esperança, tá bom? É um pedido que eu falo pra você, porque eu mesmo tenho uma amiga muito querida que ela teve algumas perdas e ela já estava assim perdendo as esperanças, mas graças a Deus, Deus deu um positivo para ela assim muito rápido. E eu desejo que você também, assim como ela, tenha o seu positivo o quanto antes, que você tenha o seu filhinho nos braços, né? Que filhos são heranças do Senhor, né? São bênçãos de Deus nas nossas vidas. E é isso. Eu desejo que você seja muito feliz, tá bom? Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com tentantes, com outras mulheres que você
sabe que está tentando ou que acha que está grávida, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.